Bom dia, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Na manhã bela que o Senhor nos concedeu, temos como tema hoje o propósito da disciplina. As pessoas não entendem o porquê da disciplina. Isso a começar do próprio lar. Muitos filhos não gostam de serem disciplinados. Na sociedade, as pessoas não gostam de serem disciplinadas. Nós temos as leis e nós temos a polícia. E isto tudo tem um propósito. E a disciplina é aplicada pelos juízes aos criminosos, é aplicada pelos pais aos filhos e é aplicada por Deus a todo aquele que dispõe a andar conforme os seus ensinamentos. Meu querido, para você entender isso à luz da palavra de Deus, nós vamos nos ater apenas ao ponto da igreja, do povo de Deus. Está relacionado ao povo de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, nós temos esta escritura registrada a partir do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido ao sangue. Observe bem. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido ao sangue. Isto porque o pecado verdadeiramente nos perturba, nos assola, está em nós, não há como evitarmos. Conforme já disse essa semana, pecamos olhando, ouvindo, falando e praticando, fazendo atos. É muita forma de fazer coisas erradas. Então o pecado já está enraizado no nosso coração. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, abrindo a oportunidade da graça para que através da graça de Deus sejamos reconciliados com ele em Cristo Jesus. Porque Cristo pagou o preço da nossa redenção. Por esse motivo, todo aquele que vem a Cristo ou vai a Cristo, este recebe o selo do Espírito Santo que estão guardados para a eternidade. Isso não significa que essa pessoa não vai cometer mais nenhum erro. Ela vai cometer erros. Porém, aí temos a instrução bíblica, a qual precisamos estar atentos. E a disciplina vem para isso. E a palavra de Deus então vai dizer: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ela és reprovado. Então significa que Deus verdadeiramente vai aplicar uma disciplina, aquilo que nós chamamos de consequência do erro. Você cometeu um erro, vai vir a consequência. Então tem muitas pessoas que já ficam torcendo para que a coisa aconteça agora. Não, querido, tem o tempo de Deus. É só você ter paciência, porque tudo no tempo de Deus vai acontecer tal como o Senhor determina. Não tem como escapar disso, seja aqui na terra, seja no céu. E ele diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Meu querido, preste atenção na palavra de Deus. Não fique andando aí de boca em boca, cometendo erros que podem acarretar males também para a sua vida. Mas atente para o que o Senhor faz. No tempo próprio, o Senhor vai aplicar a disciplina adequada para qualquer tipo de erro que tenha sido cometido. Ninguém escapa disso. Nem eu, nem você e nem ninguém. Então, conscientize disso. Aí nós temos, querido, no verso 12, esta expressão que eu gostaria de deixar com você. Preste atenção. Verso 12. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Isso aqui mostra o estado da pessoa no momento que ela está sob disciplina. Ela fica desconjuntada, sem ação, envergonhada, perante tudo e perante todos. Isso já é efeito da disciplina. Não quer dizer com isso, querido, que você já vai mandar a pessoa para o inferno.
É simplesmente você conscientizar que o Senhor a está tratando dentro do propósito dele, com a palavra, para que ele se recupere do seu estado e se volte para o Senhor com apreço, com apego, com amor e com dedicação. Agora, se você fica torcendo para que a pessoa afunde mais e mais, você não tem o conhecimento da palavra e nem o amor de Deus habita no seu coração. Saiba disso. A primeira coisa que você tem que pensar, querido, ore, ajude, interceda, busque, lute para que essa pessoa, sob disciplina, tenha a coragem, a determinação de se erguer e se formar, se posicionar diante de Deus em obediência, porque esse é o propósito nosso neste mundo. Amém? E aí, no capítulo 10, o verso 38 do livro de Hebreus, nós temos essa palavra: Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aquele que pertence ao Senhor, não importa a dificuldade, a disciplina, o peso da disciplina, ele não desiste de Cristo, ele não abandona a igreja, ele permanece firme. Pode vir afrontas, críticas, zombaria, tudo que vier, mas ele permanece firme, porque ele conhece o seu Senhor. Suas fraquezas e limitações é causa dele com Deus, não é causa da vida de ninguém. Ninguém tem nada a ver com o que o outro pratica. Cada um deve cuidar de si mesmo, porque quando você está julgando o seu próximo, você está julgando a si mesmo. E ainda diz a palavra, no capítulo 12, verso 13, esta escritura está registrada: E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie. O que é manco antes seja curado. Aqui o Senhor está mostrando que por mais dramático, por mais difícil, por mais impossível que pareça a causa, que ela realmente você visualize como uma causa perdida, mas Deus está lutando para que essa pessoa seja liberta, seja salva, tenha condições de se erguer das cinzas e se posicionar como instrumento vivo do seu poder. Meu querido, Hebreus 10, 39 e 37, nós lemos ontem, eu vou tornar a ler para você conscientizar da beleza desse texto. Mas antes eu quero citar para você novamente o texto de 1 João 9, onde nós temos a escritura. O que a pessoa tem que fazer quando ela está numa situação dessa? Confessar os seus pecados e crer que o Senhor tem poder para perdoar os seus pecados e lançá-los na profundeza do mar. E aí, querido, você vem para aqui, ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverar ainda que a disciplina seja forte, que todos te condenem. Permaneça firme, tendo a consciência que Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Porque, além disso, você deve pensar, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Seja um defensor da vida e não um destruidor da vida. E se você está em dificuldade, busque ajuda, porque você vai encontrar muitos que ainda não se curvaram a Satanás neste mundo. Estão de pé, cumprindo a ordem de Deus e fazendo o que ele determina. Amém? Oremos. Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, na missão que tu nos confiaste, para levantar os que estão fracos, abatidos e aqueles que por fraqueza ofendem o Senhor, a igreja, com as suas ações. Que o Senhor os perdoe em nome do Senhor Jesus. Amém.